Eu acho que foi bom aquela vez que eu... Quer dizer, semana passada, né? Eu já venho trazendo aqui... Não, mas espelha aí o texto, né? Eu vou ler aqui, então, Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 3. A partir do verso 1. Do 1 ao 4. A gente vai ler. Tiago, então Tiago 1, do 1 ao 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amém? Está muito diferente aí? Mas tá bom, mas eu estou aqui com essa... Então, amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, mais uma vez lida. Fale conosco, eu te peço, usa-me conforme o teu queres, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, quero falar nesta noite, eu vou passar aqui, eu vou espelhar, sobre a fé ativa, ou a fé de ação. Então, é isso que Tiago, ele nos fala. A irmã Teresa já falou sobre essa polêmica que há entre o livro de Tiago. Será que ele contrapõe o pensamento do apóstolo Paulo, porque ele fala de salvação e obras, ou salvação pelas obras, e o apóstolo Paulo fala da salvação pela fé? Que negócio é esse? Será? Será que é isso que realmente Tiago fala? Então, Tiago fala, ou nada mais é do que ele está querendo se referir a uma fé, sim, a fé em Jesus. Tiago aqui como sendo, dentre a tradição de escrita, sendo o irmão de Jesus, um dos irmãos de Jesus. Ele vai ser muito importante para a igreja nascente, principalmente a igreja de Jerusalém. Ele tem uma voz ali, depois da morte e ressurreição de Jesus, ele juntamente com Pedro, eles têm ali o direcionamento, e a gente vê isso muito em Atos dos Apóstolos, o primeiro concílio que é feito ali, justamente com o recebimento do Espírito Santo, da conversão por parte dos gentios, é feita ali em Jerusalém, com Tiago presidindo então esse concílio. E o que ele trata então nesta carta, que é uma carta chamada carta universal, ou uma carta que não é uma carta específica para então uma comunidade, como são as cartas do apóstolo Paulo, à igreja de Corintos, aos romanos, e etc, etc. Mas a carta de Tiago, então, é uma carta circular, uma carta para a comunidade cristã no geral. Ele aponta que a fé deve ser uma fé de ação, uma fé ativa. A nossa fé, a nossa crença em Jesus Cristo, a crença em Jesus do crente deve ser uma crença que tenha ação, que seja ativa. E aí ele vai dizer, vai trazer algumas coisas, alguns tópicos aqui referente a esta fé ativa, que a fé ativa, em primeiro lugar aqui, ela é posta em prova, ou posta à prova. Então, a fé que é uma fé ativa, uma fé em Cristo Jesus ativa, ela vai ser posta à prova, que deve ser uma fé sem acepção de pessoas, que deve ser uma fé na lei da liberdade e juízo, de misericórdia. E, por fim, essa fé ativa é uma fé com obras
de salvação. Então, são esses os 4 pontos que eu quero trazer aqui nesta noite, e a gente vai então entender como esta fé ativa que Tiago fala. Por que isso? Porque havia, não somente por Tiago, mas por outros apóstolos, até mesmo pelo apóstolo Paulo, um entendimento, e eles viam na sua época, como vemos também hoje, de um certo nominalismo, um nominalismo cristão. Então haviam judeus que, por exemplo, Paulo vai falar especificamente lá em Romanos, dos judeus que se denominavam então cristãos, que tinham aceitado a fé e a lei do amor de Cristo Jesus e tudo mais, mas queriam impor, em Romanos, em Gálatas também, queriam impor a circuncisão de Moisés. E aí Paulo vai dizer, não, peraí, não precisa mais. A circuncisão é do coração, não é mais da carne. Então, eles diziam que a salvação deveria ser, para ser alcançada a salvação, deveria ser circuncidado. O homem deveria seguir o rito lá mosaico, e aqueles então que não eram judeus deveriam também passar por este rito, e aí já não era mais cristianismo, era o judaísmo, não é verdade? E a igreja então estava passando com o Tiago, com Paulo, com os primeiros escritos, porque esses são os primeiros escritos da igreja, de Tiago e de Paulo, esta reformulação, ou, na verdade, não uma reformulação, mas um entendimento do que foi a missão e obra de Jesus na terra. Estão entendendo? Então, realmente, precisamos olhar com esses olhos também, que havia, com os olhos, que olhos, né, que nós devemos estar olhando, com os olhos dessa problemática, porque eles estavam vivenciando esta transição, essa transformação. Hoje nós temos o evangelho pronto, digamos assim, há várias linhas, né, de entendimentos doutrinários, mas o evangelho em Cristo Jesus, a base dele é este: Jesus Cristo morto, ressuscitado. Amém? Que voltará, que deu o seu sangue por nós, e no qual a fé, como diz nos evangelhos, o próprio Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então Jesus fala também da fé, a fé nele, a fé nas boas novas de salvação que ele traz do reino de Deus. Amém? Da inauguração do reino de Deus. Em Jesus, ele traz a inauguração do reino. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque o mundo que não entende, o mundo que não compreende essas coisas, né, é difícil. Tenta explicar de várias formas. Mas nós vamos ver que o que Tiago está querendo colocar aqui é que as obras, né, ligadas à fé, elas trazem uma experiência com Deus, uma experiência desta fé em Jesus, amém? Com esse Deus que é um Deus vivo, que é um Deus que manifesta o seu poder. Não é um Deus que é um Deus estátua, né? E eu falo estátua no sentido de ficar parado, né? Não é um Deus estático, melhor assim dizendo. Não é um Deus parado que não se manifesta na vida do homem, mas o próprio Deus é um Deus de ação. Isso certamente Tiago tinha do judaísmo. Quando a gente vê lá no Muro das Lamentações, né, os judeus, todos paramentados, né, com as suas vestes, normalmente os ternos pretos, né, terno preto com uma camisa branca, gravata e um chapéu estiloso, porque quando tivemos lá em Israel, quando a gente vê na televisão também, existem vários tipos daquele chapéu, como é que chama, Tereza? Esqueci o nome, sabe, irmão? Não lembro. Então tem os chapéus deles lá, então eles ficam no Muro das Lamentações, lá com o livro da lei, com a Torá, enfim, com o Salmo, eles ficam nas orações se mexendo. Não é somente algo, não é algo estático, não é algo
como a cultura nossa ocidental tem, a partir da filosofia, dos filósofos, foi falado isso também, na escola bíblica, foi trazido isso, que é essa cultura de contemplação, de ficar quietinho, pensando. Né? As igrejas, a gente comemorou a reforma agora, né? Há pouco tempo, mais um ano, né? da reforma protestante. Então, as igrejas da reforma e protestante, que vieram lá da Europa e tudo mais, tinham nas suas liturgias algo do silêncio, né? Da contemplação, algo bem... Obrigado, introspectivo. Eu não queria falar parado. Mas, então, o que o Tiago está querendo aqui colocar é justamente esta ação que é trazida do próprio judaísmo, porque Deus é um Deus de ação, e a fé deve estar ligada a uma ação. Né? E aí ele vai dizer que toda fé que é ativa, que tem ação, ou seja, se você é de Jesus e você, movido por Jesus, você age conforme a palavra de Jesus, amém? Na misericórdia, no amor, naquilo que Deus te impulsiona a fazer. Nós lemos no livro aqui de Tiago que ele vai falar sobre ação social. Olha, vocês estão vendo lá as pessoas com necessidade e vocês têm para ajudar e vocês não ajudam. Então, que negócio é esse? Manda o camarada, vai embora. E a igreja cristã, ela tem no seu histórico justamente esse intuito de ser uma igreja que olha para este lado da ação social, justamente porque é uma prática da igreja, né, desde do início dela, que é trazida pelo próprio Jesus, mas que também ela é enfatizada em alguns livros, como o livro do próprio Tiago, que é uma prática de amor, ou seja, é uma prática de fé, mas ligada a uma ação. Então, seja ela social, seja ela de amparo, de cuidado, de palavra, amém? O que você faz na obra de Deus, é isso que Tiago quer dizer, o que você faz na obra de Deus, você faz impulsionado pela tua fé, e não o contrário. A tua obra, né, que você vai fazer, vai trazer justificação para você diante de Deus, vai provar que você tem fé em Deus, ou alguma fé. Né? E aí é um contraponto, que ele vai justamente colocar lá na frente, que as obras sem a fé, ela é morta. Ou a fé sem obras é morta, mas pelo o contrário disso também as obras sem a fé, na verdade, elas não têm a atuação de Deus e não implicam na salvação de Deus na vida da pessoa. É apenas um ato humanitário que devemos ter, mas não está ligado à salvação. E aí nós vamos ver justamente isso, que a fé cristã, que é uma fé ativa, ela deve ter manifestação de obras. E quando ela tem as manifestações de obra, de ação prática de fé, que demonstram a fé, vai ter perseguição, vai ter implicação. Sabe quando alguém implica com você? Porque você é crente. Simplesmente. Porque você está demonstrando o amor de Deus. Amém? Sabe? Isso é pequeno, né? Mas quando tem aquelas pessoas que implicam com você, porque vem algo diferente, porque vem uma manifestação de prática de fé, não é só porque você pega uma Bíblia e vai para a igreja. Isso está meio difícil de acontecer, né? Pegar a Bíblia e ir para a igreja também, né? Nos dias de hoje. Tá? Mas, quando a tua fé ela se manifesta, ela passa por provas.
ele vai dizer no verso 3 do capítulo 1 que nós lemos, sabendo que a provação da vossa fé, né? E aí muitos crentes falam, né, popularmente no cenário evangélico, né? Ah, irmão, estou na provação, né? Estou na prova, né? Devemos saber se essa prova realmente é de fato em decorrência da fé, da sua fé e prática cristã, ou se é uma provação ou prova de que você mesmo arrumou para a sua própria vida. Estão entendendo? Porque pode acontecer, não é verdade? Então, mas a provação da vossa fé, ou a prova da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança, ela produz paciência. E perseverança e paciência têm a mesma significação. Por que isso? Porque quando manifestamos a nossa fé e a praticamos, vai haver provas na nossa vida. E aí, essas provas ou provações, ou esses ataques, digamos assim, podemos até falar dessa forma, elas acontecem no sentido de fazer com que você desanime. E aí, quando ele fala que quando a prova da vossa fé é uma vez por ela passada e confirmada a vossa fé, amém? Ela vai produzir perseverança, você vai continuar, você vai ter paciência, você vai ter o entendimento de que isso é algo que é da própria fé e que Deus está com você, amém? Porque o que acontece, o que a gente vê muitas vezes, pessoas que começam ali na fé e é uma bênção, aquela coisa toda, mas vindo qualquer coisinha, qualquer embate na sua vida, qualquer situação de dificuldade, elas esmorecem na fé e deixam, muitas vezes a fé, deixam de seguir ao Senhor, deixam das suas práticas de fé. Quando nós lemos no início ali, ele vai dizer as 12 tribos da diáspora, da dispersão. Ele está falando ali de momento de perseguição, de momento de dificuldade. Amém? Salvo engano, Tiago, ele foi decapitado. Salvo engano, me corrijam aí na história, né, dos discípulos que foram Tereza dá uma pesquisada aí depois. Alguns foram mortos à espada, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, havia perseguição, e a perseguição ali era terrível, era cruel. Era perseguição de morte. E aí, hoje, muitos têm uma leve dificuldade. Porque acham que, ou se vendem para eles, passam para eles que você adentrar ao Evangelho vai ser só 1000 maravilhas na tua vida. Aí, vindo o primeiro momento de provação da fé, a pessoa sai da fé, não caminha mais, não persevera, não tem paciência. Mas saiba que se a tua fé é provada, vai gerar em você mais perseverança e você vai conseguir ver aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Ora, a perseverança, a paciência deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então há uma ação desta perseverança gerada pela fé ou gerada pela permanência na fé. Permaneça na fé e você vai ver uma ação
de Deus na tua vida, para você entender. Mas somos imediatistas, queremos as coisas imediatamente, né, que aconteçam de forma imediata. Se você tem fé em Jesus e não acontece prova nenhuma na tua vida que advenha da fé, comece a repensar a tua fé. Pode não ser uma fé ativa, conforme Tiago está dizendo. É uma fé, né, nominal, como a gente vai ver, de nome, mas sem incorrências aí, incorrências ligadas à manifestação de fé, a manifestação conforme a palavra de Deus nos exorta. E é assim que Tiago quer exortar aos seus ouvintes, às comunidades, para que permaneçam e perseverem em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às perseguições. Amém? Em meio à pandemia. Verso 12 do capítulo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. A prova. Feliz o homem que suporta com perseverança a prova, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? O crente não recua. Amém? Na sua fé. O crente persevera na fé. O crente continua na sua fé, não recua. Quando a gente fala de fé em Jesus, implica em seguir o caminho de Jesus, que é cruz, mas é ressurreição. Amém? Que tem sofrimento, porque esbarra justamente com tradições, muitas vezes com estruturas políticos, religiosas deste mundo, no qual Jesus mesmo ali, trazendo o reino de Deus, ele confrontou. Mas esse caminho de Jesus, ele busca justamente a liberdade e vida. Liberdade e vida a todos. Por isso que muitas vezes pode ou possa incomodar, né? Porque é um caminho onde busca em Jesus que todos sejam chamados filhos de Deus. Amém? Então, na igreja do Senhor, é um local onde não há o rico e o pobre. É isso que ele está falando. Não há o doutor e o analfabeto. Todos são filhos de Deus. Amém? A igreja é a única instituição, ou deveria ser, mas né, dentre o mundo, a única instituição que não há esse escalonamento que a sociedade traz. É isso que Tiago vai dizer. Ele dá um exemplo: olha, entrando alguém aqui vestido todo bonitinho, entrando um que está vestido maltrapilho, né? Você vai pegar e trazer aquele vestido bonitinho lá para frente, e o maltrapilho, ó, senta aí, ou senta no chão, dá uma sentadinha, acha um lugar aí. Né? Não foi assim que Jesus nos ensinou. Nós falamos aqui, eu fiz um comentário da pregação, da mensagem, do estudo da irmã Teresa, que as igrejas enfrentavam naquela época, né, de Tiago, grupos, era uma transição de judeus, cristãos que haviam aceitado a Jesus, né, e judeus também, de língua grega, que não eram considerados judeus puros, né, tudo mais, e gentios também que
tinham aceitado a Jesus como Senhor e Salvador, então havia ainda preconceitos no ar, dos judeus para com os gentios. E é justamente nesse sentido que Tiago está dando uma chamada para Deus. Tem alguém tocando. Eu não sei se é aqui do lado, Teresa. Ele está dando uma chamada, como Pedro vai dar também na sua carta, que Deus não faz acepção de pessoas. O caminho que Jesus traz, então, é de liberdade e de vida para todos. Por isso que Jesus, ele vai se autodenominar. Eu sou o caminho, verdade e vida. Caminho de Deus, verdade de Deus, o Filho de Deus e vida de Deus. Mas que muitas vezes chocam com as estruturas econômicas, políticas, religiosas e ideológicas deste mundo, de determinados grupos. E por isso é um caminho de provações. Então, seguir o cristianismo, muitas vezes não é fácil. Não é? E aí ele fala que a fé tem que ser sem acepções de pessoas. E eu já disse isso, dando o exemplo. E é o verso 1 do capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Na época de Jesus, as crianças e as mulheres, elas ficavam mais à margem da sociedade. Então, quando as crianças vinham tentar abraçar Jesus, muitas vezes elas eram colocadas pelos discípulos, afastadas pelos discípulos, para longe de Jesus, e Jesus vai repreendê-los, em determinado momento vai dizer, deixe vir a mim as criancinhas, ou deixe vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Criança não era gente, mulher era menos que criança. Mas aí acontece várias coisas no Evangelho. Vemos Jesus conversar com uma samaritana no poço. Vemos Jesus ser tocado por uma mulher que estava impura, com fluxo de sangue, e ela ser curada. Jesus falar com ela. Vemos Jesus curar e atender o pedido da mulher cirofenícia. Vemos Jesus, o pedido da filha dela que estava doente. Vemos Jesus ali ser ungido por uma mulher com perfume. Vemos Jesus manifestar a sua ressurreição em primeiro plano, em primeiro lugar, a mulher, a Maria Madalena. Então Jesus traz o resgate da humanidade, traz o resgate da humanidade criada por Deus, a mulher, as crianças, dos tais aos pequeninos. Será que temos pensado nisso? Então, a fé que é ativa, ela procura, ela não faz acepção de pessoas, amém? Mas ela busca no amor de Deus, no caminho que é Jesus, na verdade que é Jesus, na vida que é Jesus, apresentar o caminho de Deus, apresentar o amor de Deus a todos, amém? Prática de fé. E aí, em terceiro ponto, Deus é o juiz. Ele vai falar sobre isso. Mas devemos atuar sob o juízo de misericórdia. Então, somos muito craques, né, em julgarmos. É tudo. Né, desde dos times, né, que a gente sempre tem um time melhor para montar. Né, sempre tem uma seleção melhor, né? Se a gente estivesse no lugar do técnico, olha, seria uma maravilha. Então, todo mundo tem
uma opinião melhor. E aí, Tiago lança para nós algo que vem a nos trazer, de forma prática, uma ação cristã que vai reverter em bênção para nós mesmos. Deixar o julgamento para Deus. Temos e fazemos julgamentos diários. Isso enfim, não há como negarmos isso, mas devemos, em alguns pontos, e principalmente coisas referentes às coisas de Deus, devemos nos ater à lei do amor em Cristo Jesus, a lei que Jesus nos traz. Tiago está falando isso por causa dos seus co-irmãos judeus, que tinham ali pela lei, a lei de Moisés, um julgamento das coisas. Ele vai dizer, olha, será que é possível, né, será que é possível a gente fazer tudo o que está na lei? Então, se você diz que você não faz isso, ele vai usar o termo, ele vai usar um exemplo, ele vai dizer, se você diz que não adultera, mas você mata, e aí? Então, ele vai dizer justamente que a fé ativa em Cristo Jesus, ela é a fé na lei da liberdade e no juízo de misericórdia, no juízo de amor que Jesus traz, amém? E não de condenação. Devemos estar sempre nos lembrando disso. É difícil, mas devemos pedir ao Senhor que nos dê este sentimento. Assim ele diz no verso 12 e 13 do capítulo 2. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Jesus veio com amor de misericórdia. Ele nos dá o maior exemplo estando na cruz, dizendo, quando ali atacado por seus algozes, atacado pelos líderes religiosos da sua época, que eram líderes do seu povo, religiosos, que dominavam o templo e tudo mais, e dizendo para ele, olha, desce daí, você não é o Senhor, você não é um médico, você não curou muitos, então salva você mesmo, desce daí. E aí Jesus vai dizer, Pai, perdoa-os, perdoai, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, não sabem o que fazem. E aí, então Jesus demonstra este amor na cruz, no momento de agonia e de dor. Demonstra a misericórdia, o amor de Deus e a salvação do Senhor. Ali, perante dois criminosos que estavam com ele, crucificados. E um falava para o outro. Um dizia para o outro, olha, poxa, se ele é o Filho de Deus, tira a gente daqui. E tudo mais. E aí um dizia para ele, fica quieto. Fica quieto porque você não sabe o que você está falando. Você está aí escarnecendo dele. Certamente aquele criminoso, ele deveria ter ouvido de Jesus, talvez tido algum tipo de experiência, visto Jesus, alguma coisa aconteceu. Ou mesmo ali, a manifestação do poder de Deus. Em Jesus, mesmo na morte,
mesmo no momento de fragilidade total. Aquele criminoso vai dizer para Jesus: Senhor, se possível for, que eu me leve para o paraíso, porque o Senhor é Senhor mesmo, porque eu creio. Nós estamos aqui, ele diz para o outro, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este eu conheço, eu ouvi falar dele, não tinha nada contra ele, ele fazia o bem, curou fulano de tal, curou fulana de tal, abriu os olhos dos cegos, levantou aquele que estava caído. Esta era a fama de Jesus. Mas eu estou aqui, nós estamos aqui porque nós merecemos. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no paraíso. E Jesus vai dizer para ele, o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Então, aquele homem da cruz que não foi batizado, não andou com Jesus, mas demonstrou uma fé naquele momento de aparente igualdade com Jesus, não é? Porque os dois estavam pendurados no madeiro, iam morrer, mas ele reconhece o poder de Jesus. Ele reconhece as palavras que Jesus havia dito. Ele reconhece que Jesus era, sim, diferente. E ele vai se render a ele. Amém? Era tudo que ele podia fazer naquele momento. Era o seu ato e o ato de fé. Repreensão. Amém? Repreensão. Aquele que estava dizendo, olha, não, poxa. Curou muitos. Tira a gente daqui também. Faz aí uma mágica. Então, as ações de fé, elas muitas vezes não são coisas grandiosas, mas são pequenos gestos, amém? Que demonstram a sua atitude de fé, respeito, amor para com o Senhor, amém? Aquele homem da cruz, no qual Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele creu na lei da liberdade, no juízo de misericórdia de Jesus, amém? Se ele não cresce, ele não teria pedido para Jesus, se possível for. E Jesus disse, hoje mesmo você vai estar comigo, hoje mesmo, amém? É a este amor, a esta lei da liberdade que Tiago está dizendo. E é esta lei da liberdade que, como crentes em Cristo Jesus, devemos atuar nas nossas vidas buscando a trazer aqueles no qual não têm o entendimento do Senhor para virem a conhecerem a Ele. Amém? Para que a venda dos seus olhos caia. Por mais terrível que essa pessoa possa ser. O maior exemplo bíblico do Novo Testamento é a própria pessoa do apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja. Prendia e consentia na morte dos que seguiam a Jesus, dos do caminho, dos discípulos de Jesus. Mas ao ter o encontro com o Senhor, ele então tem a sua vida mudada. Ele buscava seguir a lei de Moisés, mas ele descobriu que não poderia cumprir toda a lei. Então, o que Tiago está dizendo justamente sobre isso? Fé e obras. Você não pode ser justificado pelo que você faz. Amém? Mas aquilo que você faz em Deus manifesta o poder de Deus na tua vida. Manifesta a tua fé em Jesus. Por isso, a fé ativa de ação,
a fé ativa, ela traz obras de salvação. Amém? É uma fé que promove obras de salvação, que conduzem à salvação. A salvação em Cristo Jesus. Amém? Então, quando detectamos determinadas obras manifestas pelos crentes, qualquer que sejam, devemos nos perguntar, até mesmo as nossas, devemos nos questionar, será que estas obras em Deus, ou obras manifestas ou impulsionadas então pela fé em Cristo Jesus, elas conduzem à salvação? Amém? Elas estão levando à salvação? Capítulo 2, verso 24 e 26 diz: assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E aí, ele faz justamente a diferença aqui entre o conhecimento da fé e a experiência de fé. Uma coisa é conhecermos sobre a fé, outra coisa é experimentar a fé. E aí, algo que vivemos em nossos dias, no qual Tiago também estava preocupado, que eram aqueles que se denominavam crentes. Crentes nominais contra os que eram crentes praticantes. O conhecimento da fé, aqui também, remetem a crentes que naquela época, também, do início do cristianismo, eram cristãos ligados a um pensamento filosófico chamado gnosticismo, que acreditavam que a salvação ou o progresso espiritual viria através do conhecimento. Então, conhecer a fé bastava para que eu tivesse e alcançasse uma plenitude, alcançasse um status, e aí um status salvífico, para ir para um novo plano, um plano espiritual superior. Mas o que o apóstolo está dizendo é que a experiência de fé em Cristo Jesus é algo que está para além do conhecimento. E aí ela traz uma experiência concreta de salvação para aqueles que creem em Cristo Jesus, que seguem os passos de Cristo Jesus, seguem as pegadas de Cristo Jesus, seguem os ensinamentos dados por Cristo Jesus. Amém? Não somente no nível de conhecimento e conhecimento intelectual, mas de prática de vida diária. Estão compreendendo? Amém? A experiência de fé. Tiago andou com Jesus, os outros discípulos andaram com Jesus. Por isso, esta palavra de Tiago, ela não se contrapõe ao do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, pela fé sois salvos, né? Não por obras, para que ninguém se glorie. E ele está certo, porque as obras não trazem a salvação, mas elas estão ligadas à fé. As obras cristãs, as obras que vêm da parte do ensino de Jesus, elas estão ligadas à fé em Jesus. Amém? Você pode crer em outras coisas e praticar obras. E que você pode crer que estas obras vão te trazer uma certa salvação, um plano maior, como os gnósticos acreditavam. Modo de vida, dos estoicos, por exemplo, modo de vida regrado.
com regras de comidas, bebidas, e etc, etc. Mas isso não vai estar ligado à salvação em Cristo Jesus. Porque essa experiência de fé, ela está ligada a um crer em Jesus, mas um crer de ação, um crer de prática. Ele vai usar a figura do espelho, né? Que nos deixa bonitos, né? Entre aspas. Na verdade, o espelho, ele vai refletir as nossas imperfeições. Na verdade, somos imperfeitos, né? Mas a gente corrige algumas coisas ali no espelho. Dá uma penteada no cabelo, que ainda tem, né? que ainda vai tendo, né? Então vamos dar uma ajeitada para ficar melhor. Né? Um lado do rosto é diferente do outro. Né? Então você vê aqui, tenta tirar uma coisinha aqui, a gente dá uma gabaritada, mas o espelho nos ajuda a fazer isso. A Bíblia é o espelho da alma. Se a gente não olhar para ela, o que o Tiago vai dizer, olha, a gente precisa estar olhando nesse espelho, está olhando sim na lei, está olhando na Bíblia, está olhando nas palavras que o Senhor Jesus disse, está olhando nesses ensinos que eu estou trazendo para vocês, estão olhando na experiência de fé em Cristo Jesus, para que para que a gente consiga se ver, amém? Para que a gente consiga se ver, se a gente está alinhado, estamos bonitos com Deus. Amém? Não para a gente se vangloriar, porque isso não traz salvação para a gente, mas porque nós fomos alcançados por esta fé. Amém? Alcançados por esta graça. E ela que nos move para isso. Amém? E aí ele traz justamente assim como o apóstolo Paulo traz o exemplo de Abraão, que pela fé, né, ele seguiu a Deus, mas Abraão seguiu a fé, né? Pela fé ele seguiu a Deus, ele deu um passo de fé. Ele ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele, vai, e ele foi. Se ele tivesse ficado parado, eu creio, Deus, mas ele teve uma ação. Então há um complemento aqui. E o que o Tiago está tentando dizer para a gente, ele vai dizer sobre Abraão e Isaac. O exemplo dele, ele traz sobre Abraão e Isaac, que Abraão, ele tem um gesto de fé, mas uma ação. Ele vai levar o seu próprio filho, e ali Deus, então, o justifica. Da mesma forma, Raabe, ele cita Raabe, que tem uma ação para com os espias. Os espias, enviados de Josué, vão lá para Jericó e encontram a casa de Raabe. E aí eles conversam com a família de Raabe, com Raabe, e aí eles falam sobre o que iria acontecer, e então Raabe acolhe os espias e os mandam embora, e dizem para eles, tenham misericórdia de mim, então, quando vocês vierem para destruir. Ela crê, ela dá guarida aos espias, protege os espias e os manda embora. Coloca lá uma fita vermelha, né? O muro cai, a casa da Raabe não cai. Amém? Ela não só creu, mas ela agiu. É isso que ele está falando. Então, a fé ligada a uma ação, a fé de uma experiência de fé, de uma prática de fé ligada à ação. Se a fé não estiver ligada a ações, ela não tem efeito, não tem eficácia. Não tem eficácia de fé em Jesus e não gera salvação. É justamente a questão que quem lembra daquela questão daquele biscoito do Tostines, já lembraram já, né? Ele é fresquinho porque vende mais, ou é
vende mais porque é fresquinho. Então, Tiago traz uma questão aqui. É salvo porque tem fé e obras, ou tem fé e obras porque é salvo? Né? Qual é a resposta disso? É salvo porque tem fé e obras, ou tem fé e obras porque é salvo? O fato é que, para a gente responder isso aqui, devemos entender que a salvação, que foi a missão que Jesus veio trazer a essa terra, ela é o cerne desta questão. Fé e obras estão ligadas intimamente à salvação, elas andam juntas. As obras são as manifestações da fé, e as obras sem fé não têm relação com a salvação. São atos, amém? São atos humanitários, não é? Os médicos sem fronteiras estão lá fazendo os atos humanitários. O Greenpeace está lá fazendo atos não humanitários, mas que geram algo para a humanidade, buscando defender o meio ambiente, não é verdade? Então, podemos ter atos, e devemos ter atos, amém? Para o bom convívio da sociedade, para que a nossa... para que vivamos bem neste mundo. Mas em termos de fé em Cristo Jesus, ou algo ligado à fé, precisamos entender que a fé e as obras, ou as obras e a fé, elas têm correlação com a salvação em Cristo Jesus, com o que Jesus veio fazer nessa terra. Amém? Então, o que você faz para Deus não te justifica diante de Deus, mas ela demonstra o teu amor e a tua Jesus, porque você faz porque você o ama. Amém? Há um ponto que Paulo vai dizer até sobre o Evangelho, mesmo assim, né, Paulo chega a uma conclusão que o Evangelho e as coisas de Deus, elas estão acima de qualquer ato ligado ao Evangelho. O que quer dizer? Que o Evangelho se move quase que sozinho. Quase que, porque ela precisa do agente humano. Amém? Mas, como diz uma palavra daquele filósofo, né, chamado Nietzsche, que é possível beber água limpa em copos sujos, né? Paulo vai dizer que alguns pregam o Evangelho por torpe ganância. E na época do apóstolo Paulo, por outros interesses. Mas ele diz, importa que o Evangelho seja pregado. Amém? Então o Evangelho está acima dos pregadores. É possível beber água limpa em copos sujos. Estão compreendendo? Porque o Evangelho é o poder de Deus. E ele vai dizer, o Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No Evangelho é uma experiência, há uma experiência com o Filho de Deus, amém? O Filho de Deus Criador, o Filho de Deus que é Senhor. Então essa experiência transcende aquele que prega a própria mensagem, amém? Deus está acima, mas Ele vai julgar. Eu não estou aqui para julgar. Tiago está dizendo isso aí, não julga não. É difícil para a gente, né? Quantas vezes eu faço julgamentos também, a gente vê tanta coisa, não é verdade? Mas a palavra de Deus nos ensina a ver isso. O Evangelho está acima. O Evangelho, ele é maior. Amém? É maior que qualquer homem. Lemos no Salmo 146. Não confiarei em príncipe, nem em filho de homens, em quem não há salvação. Amém? Em quem não há o auxílio vem do Senhor. Amém? Deus usou Ciro, e chamou ele de ungido ainda. Não é verdade? Para mandar o povo de volta. E o Ciro era lá, persa. Adorava vários deuses. E aí? Então Deus faz. E aí? Precisamos entender que fé, que a fé prática demonstra o amor e ensino de Jesus.
que as obras de salvação de crentes salvos demonstram a salvação e conduzem à salvação. E por fim, que a fé prática demonstra o amor de Jesus. A fé em Jesus, amém? A fé prática. Fé constante, perseverante, decidida. A gente não fala muito isso, né, Batista, né? Você tomou sua decisão por Jesus, não é assim? Você se decidiu por Jesus, porque é uma decisão, amém? Não é, hoje eu aceito Jesus e vou ser batizado, amanhã já não estou mais assim, então aí depois vou para outro lugar, eu vou batizar aqui de novo também, olha só, o que é isso? O que é isso? Isso não é bíblico. Isso tem acontecido muito por aí. Há uma só fé, um só batismo. O apóstolo Paulo vai nos ensinar. Se não estamos expondo Cristo ao vitupério, a um escárnio, não tem valor. A gente faz agora e depois não. Mas quem decidiu por Jesus é uma caminhada. Amém? É a caminhada cristã. É isso que Tiago quer ensinar para eles. Então, perseverem. Sejam constantes. Sejam pacientes. Que a sua fé seja algo de decisão em Cristo Jesus. Em qualquer situação. E isso a gente tem visto muita inconstância. Ele fala sobre isso aí. Sobre a fé inconstante, levada pelo vento, jogada de um lado pelo outro. Certamente Tiago presenciou aquele momento em que Pedro sai do barco, quando chamado por Jesus, ele começa a andar, e aí vem o vento, vem as ondas, e ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar. E clama por Jesus, e Jesus então puxa ele do meio das ondas. Às vezes temos dificuldades, sim. Às vezes nossa fé dá uma mancadinha, dá. Mas o Senhor vem e nos reergue de novo. Amém? Ele mostra o seu poder. Por isso devemos estar atentos. E é assim a perseverança, é assim a paciência, é assim a constância. Não significa que não vai haver momentos de dificuldades, e até mesmo momentos de dúvidas. Será que Deus está? Onde está Deus? Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice. Mas que não seja a minha, mas seja a tua vontade. Ou seja, Senhor, eu confio em Ti. Jesus mesmo teve um momento desse, Senhor, queria que isso passasse, mas que seja a tua vontade. A fé de ação prática, ela trata o ser humano como ser humano semelhante. Amém? Que precisa ser alcançado por Jesus. A fé de ação busca sabedoria em Deus. Tiago fala sobre isso. Se você não tem sabedoria, busque sabedoria. Tenha sabedoria no falar. Domine a sua língua. Porque muitas vezes a língua, ela pode destruir muito mais do que ações. Mas ela também pode trazer muita saúde. Amém? Ela pode trazer muita bênção. Se você buscar domínio. Então, a fé prática e de ação, ela busca sabedoria no falar.
e confia em Deus acima das riquezas. São alguns pontos que ele traz aqui. No capítulo 5 ele vai falar muito sobre isso. Fazendo uma síntese do capítulo 5, a fé prática, ela confia em Deus acima das riquezas. Sua fé tem sido posta à prova algumas vezes. Como anda o teu olhar sobre as pessoas? Teus julgamentos? Você se lembra da lei, da liberdade e do juízo de misericórdia em Cristo Jesus? Você se lembra que a tua fé, ela tem um motivo? Gerar salvação? Amém? A gente pensa que a nossa fé, ela tem um motivo. Ganhar dinheiro, ter uma casa, prosperar, ter uma casa, sei lá na onde, na Times Square. Gerar muita coisa. Tua fé tem um motivo. Tua fé em Cristo Jesus, motivo de gerar salvação. Amém? Obras de salvação, vidas para Cristo Jesus. Busque a experiência com o Senhor. A fé em Cristo é uma fé prática. É uma fé que traz o andar prático. Senão podemos correr o risco de ser apenas crentes nominais. Eu sou crente porque minha mãe é crente, porque meu avô é crente, minha avó é crente. Então eu também sou crente. Vou de vez em quando na igreja, vou. E aí quando vem as dificuldades, e aí? Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pela tua palavra que nos ensina que, de modo claro, ó Deus, a preocupação do apóstolo Tiago, discípulo, irmão de Jesus, era com a tua obra de salvação neste mundo. Senhor, que possamos entender isso, que a nossa fé no Senhor, ela está para além de nós mesmos. Então, nossos atos com fé, os nossos atos com fé no Senhor geram vida, geram liberdade, porque são feitos impulsionados pelo teu Espírito, impulsionados pela fé no teu Filho, e que geram salvação, Senhor. Então que o Senhor esteja abençoando cada um dos teus filhos e filhas, que a tua palavra permaneça nos seus corações, que eles perseverem em Ti, sabendo que as ações da nossa vida em Ti, Senhor, são ações do nosso dia a dia, mas que remontam a fé no Senhor, porque o Senhor se encontra na vida de cada um, daquele que creu, aquele que decidiu-se pelo Senhor. Ó Deus, que não haja, que haja sempre um avanço e não um retrocesso, que sigamos em frente, ó Deus, para o prêmio da salvação em Cristo Jesus, que está para além deste mundo, mas está neste mundo e atua sobre a vida daqueles que creem e têm fé no Senhor e que agem e que têm uma fé que está, ó Deus, ligada por obras impulsionadas por Ti, obras que geram salvação. Se é assim com os Teus filhos e filhas, ó Pai, sempre nos aperfeiçoando com a perseverança no Senhor. Muito obrigado. Eu te louvo e te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Vamos